Olá, mais uma vez, bem-vindos novamente aos Jardins Cândidos. Continuamos a falar de Whatever People Say I Am Is What I'm Not, dos Arctic Monkeys. Vamos, se calhar, centrar no último ponto que eu fiz nesta discussão sobre o álbum, que foi dizer que ele é um álbum conceptual, que tem uma narrativa e que a grande parte da narrativa final do álbum é sobre como o rapaz traiu a rapariga e a relação acaba com o certain kind of romance em eles tentarem manter a relação, apesar de ele ter cometido erros que normalmente numa relação monogâmica não devem ser tolerados. E eu mantenho mais ou menos essa minha interpretação de que estamos perante uma alteração do paradigma na relação pós-moderna romântica, porque existe aqui uma desvalorização daquele que seria um dos elementos relevantes para uma relação amorosa, que é ser monogâmica, e uma hipervalorização da sexualidade exclusiva, que é muito colocada em causa na nossa sociedade. Eu lembro quando eu me propus esta interpretação do álbum, algumas pessoas acharam que a visão que eu decidi ter sobre o álbum não era verdadeiramente saudável. Eles estavam possivelmente numa relação tóxica, de codependência, em que se calhar ela permitia demasiado e ele claramente tinha atuações que tentava sempre sair da relação. Mas vamos então excluir essa possibilidade, porque não acho que haja elementos suficientes para que o álbum vá nessa direção. Eu gostaria mais de falar então do sociólogo Bauman e do seu conceito da liquidez. É muito gira esta visão do Bauman e está algo relacionada com este aspecto e esta narrativa que temos aqui. Explicando um bocadinho sobre este conceito de liquidez que Bauman traz à sociologia, ele diz que as nossas relações existem numa permanente ambivalência, ou seja, os seus elementos alteram-se conforme o seu contexto social, a sociedade em que estamos, ou as pessoas com que estamos, ou até mesmo o período da nossa vida, a época em que estamos. E estes elementos vão sempre alterando. Não existe uma verdadeira fixação, mas existe sempre um estado de permanência ao mesmo tempo que alguns elementos são alterados. Ou seja, muitas das relações criam elementos estáticos. Eu gosto muito desta visão que vi num vídeo sobre o Bauman, em que na verdade trata-se de água. A água, por mais que nós despejemos noutro copo, a água realmente muda todo o sentido, as moléculas mudam de sítio, mas ela não deixa de ser água. E é a mesma coisa que acontece aqui. Continua a haver relações e continuamos a ter muitos dos elementos estáticos de uma relação amorosa, mas muitos dos seus elementos vão aos bocadinhos alterando, transformando-se conforme o sítio, a cultura, as pessoas em específico em causa e a época. E aquilo que se calhar seria mais colocado em causa perante esta situação é a relação monogâmica vista anterior romântica. Um dos grandes elementos que durante muitas décadas foi-se propagando é que a relação monogâmica romântica só funcionaria se existisse exclusividade na sexualidade. Tínhamos conceitos como o casamento de rato, até o divórcio precisava ter uma razão e uma delas ser exatamente a traição. E aquilo que o paradigma atual veio a trazer foi exatamente uma desvalorização destes elementos. Se calhar ainda há algo controverso aquilo que eu estou a afirmar, mas a sociedade pós-moderna, depois de vários anos de tentativas de liberação sexual, especialmente do género feminino, e hipersexualização da nossa sociedade capitalista, que excede muitas vezes na utilização da sexualidade para nos vender produtos, e por último um aumento da educação sexual que levou a uma certa desvalorização da exclusividade. E eu não estou a dizer que isto é necessariamente errado, pelo contrário, eu acho que é bastante saudável muitos destes aspectos, porque trouxeram uma carrada de vantagens importantes para as relações amorosas, nomeadamente saúde. A educação sexual permitiu uma discussão
muito mais saudável em termos de saúde sexual e melhoramento das relações amorosas, em vez de manter no seu tabuísmo. E se calhar essa banalização permitiu que nós atingíssemos uma nova perspectiva sobre a sexualidade. Aquilo que aconteceu, nomeadamente neste álbum, foi uma alteração do paradigma, em que já existe uma certa desvalorização do próprio ato sexual para ser uma razão de destruir uma relação completa. E é realmente engraçado que este álbum demarque já a alteração deste paradigma, a liquidez das relações que nós temos atualmente, porque altera por completo as prioridades e os interesses da relação amorosa. É muito mais importante mantê-la e manter a vida saudável entre eles do que ficar preso num erro momentâneo. E outro aspecto engraçado sobre esta sociedade pós-moderna é ser estranho que, apesar desta hipersexualização e banalização da sexualidade, os números de casos de relações extraconjugais não aumentaram, nem traições, apenas manteve-se igual porque eles já existiam, e isso também não levou a um significativo aumento do número de divórcios ou até à descrença do casamento como relação perduradora monogâmica. Não. Aquilo que levou foi, atualmente, a novas formas de relacionar. Levou a uma nova liquidez das relações amorosas modernas. Por exemplo, atualmente existir, nomeadamente no Reddit, questões sobre poliamor. Existiam sites, eram públicos a sua função de procurar relações extraconjugais, como por exemplo a Ashley Madison, que há uns anos atrás até teve uma exposição que roubaram os dados todos dos utilizadores do próprio site e que popularizaram e banalizaram este tipo de atos que em tempos seriam moralmente errados. A moralidade assim alterou-se. Tornou-se líquida. Esta alteração na sociedade e nas relações amorosas teve um segundo efeito, na verdade vários outros efeitos, e um deles foi como nós experienciamos a sexualidade. Neste ponto, se calhar Freud discordaria um bocadinho do caminho para onde fomos, porque ao banalizarmos a não exclusividade, tornámos o ato muito mais animalesco, muito mais à procura só do prazer físico, e despimos ou reduzimos este ato de quaisquer sentimentos. E isto também Zizek discorda muito. Eu vi há pouco tempo um vídeo do Zizek, quando eu estava a fazer o estudo para este vídeo, que ele diz que na Argentina, décadas antes, a psicanálise e os psicólogos, quando viam casos de relações amorosas a falhar, era porque uma das pessoas da relação estava a ter relações extraconjugais. E então o psicólogo centrava-se em tentar perceber porque é que ele não conseguiria manter-se só numa pessoa, manter essa exclusividade. Porque isso era visto como uma certa patologia, não conseguir manter uma relação e estar sempre à procura de fugir da mesma. Ora, Zizek diz que atualmente na Argentina o paradigma mudou completamente. Aquilo que hoje é defendido é o contrário. Quem não tenha mais que um parceiro é visto como uma fixação patológica. Alguém que tem medo de se afastar e de estar com outras pessoas. Esta mudança do paradigma é bastante preocupante para o Zizek. Eu percebo as razões porque ele o defende. Porque ao reduzir o ato sexual, esse ato de união, e partilhar com outras pessoas, essa exclusividade vai realmente despir de quaisquer sentimentalismos e de qualquer afetação psicológica, sentimental, que estaria associada ao próprio ato. E para ele deixa então de ser um ato puramente humano, porque para ele e para Freud o ato tem sempre uma relação afetiva, uma relação de união com o próximo. E se calhar porque ainda acreditamos um bocadinho neste aspecto mais estático da relação amorosa, ainda se mantém algo controverso o tema deste álbum, ainda que eu acho que tenha melhorado um bocadinho, mas resta sempre essa questão de qual é então a forma que poderíamos e deveríamos defender na relação amorosa da nossa sociedade pós-moderna. E a resposta é, nisto Bauman não oferece uma resposta, mas diz que estes elementos mudam de relação para relação. E é nisso que vou centrar a minha resposta. Nenhum deles consegue satisfazer todas as necessidades humanas,
como quaisquer outras soluções normalmente fazem, mas estes elementos são meramente transformativos da nossa sociedade. Vai depender das pessoas com quem estejamos e vai depender do momento da nossa vida, que muitas vezes aquilo que vai acontecer é estes elementos vão ser sempre alterados, vão ser sempre líquidos. Se atualmente vivemos neste paradigma, daqui a umas décadas este paradigma também vai ser colocado em causa. Não existe então uma verdadeira evolução, portanto a escolha é sempre vossa. Aquilo que importa é realmente discutir-se, é colocar em causa e ir experimentando, porque só assim é que se permite uma nova evolução. E é isso que eu mais ou menos queria fazer com este vídeo, em que vos colocaria os dois paradigmas, os seus elementos líquidos na sociedade pós-moderna, e mais uma vez dizer como este álbum é bastante interessante por levar até a estas discussões. Mas eu gostaria de saber o que é que vocês pensam sobre esta temática, portanto comentem, subscrevam e vamos manter esta discussão viva mais um bocadinho. Isto foi mais um Jardins Cândidos. Até à próxima.